Uma das formas empregadas para detectar a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis é através da dosagem sanguínea do interferon gama, conhecido pela sigla em inglês IGRA, o qual é analisado em amostra de sangue. Estes ensaios baseiam-se na premissa de que as células sensibilizadas com os antígenos do Mycobacterium tuberculosis liberam o interferon gama quando são novamente expostas a esses antígenos. O aperfeiçoamento desses testes ocorreu devido à identificação das proteínas ESAT6 e CFP10 do Mycobacterium tuberculosis, que estão ausentes nas cepas da vacina BCG e na maioria das micobactérias tuberculosas e não tuberculosas. Há evidências científicas que, em relação à acurácia diagnóstica, indicam o melhor desempenho do teste IGRA quando comparado ao PPD, especialmente devido à sua maior especificidade. Porém, esses dados podem variar conforme a população. Como exemplo, ainda são limitados os dados sobre a acurácia do IGRA em crianças com idade inferior a 5 anos. Assim como o teste tuberculínico, o IGRA não permite diferenciação entre infecção latente e a ativa. No entanto, eles possuem algumas vantagens como a não reatividade cruzada à vacinação com BCG, o resultado é objetivo, não sujeito ao viés do leitor. O teste é realizado em amostra biológica e o paciente não necessita retornar para a leitura do teste. O procedimento é realizado em uma única visita. E ainda a possibilidade de obter o resultado em até 24 horas. Existem 2 testes disponíveis comercialmente no Brasil para a realização do IGRA. São eles: o teste QuantiFERON TB Gold Plus, que quantifica os níveis de interferon gama liberado pelas células T de memória, após a estimulação de sangue total com os antígenos específicos do complexo Mycobacterium tuberculosis, por meio de um ensaio imunoenzimático conhecido como teste de ELISA. O outro teste disponível é o T-SPOT-TB, um método imunoenzimático simplificado chamado de ELISPOT, que quantifica células T efetoras específicas, as quais foram ativadas após a exposição aos antígenos do complexo Mycobacterium tuberculosis. A implementação do uso do IGRA possui alguns desafios, tais como a necessidade de se realizar a coleta de sangue, a necessidade de um laboratório apropriado e profissionais bem treinados, e também o pré-processamento realizado no menor tempo possível para a manutenção da viabilidade celular. Neste vídeo, iremos apresentar as etapas para a realização do diagnóstico de infecção por Mycobacterium tuberculosis utilizando o kit QuantiFERON TB Gold Plus. Para isso, apresentaremos a técnica de coleta, homogeneização, transporte e conservação da amostra para viabilizar o exame, assim como a interpretação do resultado. A coleta da amostra de sangue deve ser realizada através de punção venosa por um profissional treinado, em ambiente adequado e com os devidos cuidados, de acordo com o nível de proteção e biossegurança. Antes de iniciar o procedimento, deve-se preparar o material. São necessários os seguintes itens: bandeja, garrote, algodão, curativo, álcool 70%, luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara, adaptador para coleta a vácuo e scalp ou agulha e seringa, conforme disponibilidade do serviço. Tubos de heparina de lítio ou tubos de coleta do kit QuantiFERON TB Gold Plus. Nesse caso, necessário tubo de purga. Suporte para os tubos, etiquetas de identificação e caixa de transporte. Antes de realizar a coleta do sangue, todos os tubos devem estar identificados corretamente com suas respectivas etiquetas, onde constam as informações do paciente.
A rotulagem deverá ser realizada de modo que se possa facilmente identificar a especificidade de cada tubo quando a tampa for removida. Para a realização do teste, são necessários no mínimo 5 ml de sangue que podem ser coletados de duas formas. Coleta em tubo de heparina de lítio ou de sódio como anticoagulante sanguíneo e posterior transferência para os 4 tubos do kit QuantiFERON TB Gold Plus. Coleta diretamente em cada um dos 4 tubos do kit QuantiFERON TB Gold Plus. A seguir, será apresentada a coleta de sangue diretamente nos 4 tubos do kit QuantiFERON TB Gold Plus. Se a coleta for realizada por um dispositivo do tipo adaptador a vácuo, não é necessário utilizar o tubo purga. Se a coleta for realizada por um dispositivo do tipo agulha borboleta ou scalp, deverá ser utilizado um tubo como purga para garantir que toda a extensão do catéter seja preenchida com sangue antes de usar os tubos do kit. Esse processo garante que o volume de sangue nos tubos seja corretamente preenchido. Imediatamente após a coleta direta nos 4 tubos, os mesmos devem ser homogeneizados lentamente por agitação na vertical. Com os tubos ao longo da mão espalmada, realizar rigorosamente a agitação vertical por 10 vezes, para garantir que toda a superfície interna do tubo fique revestida de sangue. Isso garante que o antígeno presente no tubo sejam dissolvidos. Uma agitação excessivamente vigorosa pode causar a ruptura do gel e levar a resultados anormais. O encaminhamento das amostras para o laboratório deverá ser realizado a temperaturas entre 17 a 25 graus Celsius e acondicionadas em caixa de transporte. A seguir, será apresentada a coleta em tubo de heparina de lítio. Reforçamos que esta coleta também poderá ser realizada em tubo de heparina de sódio. Após realizar a coleta de sangue em um único tubo com heparina de lítio, deve-se homogeneizar o tubo delicadamente por inversão de 5 a 8 vezes. Quando se faz a transferência do sangue coletado em tubo de heparina de lítio ou de sódio para os tubos do kit, deverá obedecer às seguintes orientações sobre tempo e temperatura. As amostras poderão permanecer em temperaturas entre 17 a 25 graus Celsius por no máximo 16 horas antes da transferência para cada um dos tubos do kit e início da incubação. As amostras poderão ser armazenadas por até 48 horas sob refrigeração de 2 a 8 graus Celsius, porém, para isso, elas deverão ser refrigeradas em no máximo 3 horas após a coleta. O tempo entre a coleta de sangue e a incubação nos tubos do kit não deverá ultrapassar 53 horas. Após a refrigeração, o tubo de heparina de lítio contendo a amostra deve ser estabilizado em temperaturas entre 17 a 25 graus Celsius, antes da transferência para os tubos do kit. Após a chegada ao laboratório, conferir a identificação do tubo de heparina de lítio com os respectivos 4 tubos do kit. Com o auxílio de uma pipeta, transferir lentamente 1 ml do sangue coletado para cada um dos 4 tubos. É aceitável haver uma pequena variação de volume de amostra de sangue, entre 0,8 e 1,2 ml.
Essa variação de volume é indicada por traços pretos na parte inferior do tubo. Atenção! Após a transferência do material, certifique-se de que todos os tubos estão com as tampas bem fechadas para evitar acidentes com o material biológico. Após a transferência do sangue, deve-se realizar a homogeneização por 10 vezes na vertical, como mostrado anteriormente. Após a transferência do sangue para os tubos do kit, os mesmos devem ser incubados dentro de no máximo 2 horas. Caso a coleta tenha sido realizada diretamente nos tubos do kit, a incubação deve ser no máximo em até 16 horas. Antes de colocar os tubos na estufa, os mesmos deverão ser invertidos delicadamente 10 vezes a fim de garantir a homogeneização. Os tubos devem ser colocados em posição vertical em estufa com temperatura controlada de 37 graus Celsius, com variação aceitável de 1 grau Celsius durante 16 a 24 horas. A estufa que será utilizada para a incubação não necessita de CO2 e nem de umidificação. Depois de serem incubados, devem ser centrifugados por 15 minutos a uma força centrífuga relativa de 2.000 a 3.000 G. O tampão de gel separará as células do plasma. Se isso não ocorrer, centrifugar os tubos novamente. O plasma pode ser recuperado sem o processo de centrifugação, porém, nesse caso, deve-se atentar para se obter somente a parte desejada, sem a presença de células. As amostras de plasma podem ser pipetadas diretamente dos tubos centrifugados para a placa QFT Plus ELISA. O plasma poderá ser congelado se a técnica de ELISA não for realizada imediatamente após centrifugação. A coleta do plasma deverá ser realizada com o auxílio de uma pipeta e ser colocado nos microtubos devidamente etiquetados com os dados específicos do paciente e do respectivo tubo do kit. É importante cuidar para não perturbar o material na superfície do gel do tubo. Se o ensaio de ELISA não for realizado logo após a liquotagem do plasma, este poderá permanecer em temperatura refrigerada de 2 a 8 graus Celsius até 28 dias, ou em temperatura inferior a menos 20 graus Celsius por tempo indeterminado para posterior análise. Relembrando, as amostras coletadas em tubo heparina de lítio ou heparina de sódio poderão ser armazenadas e processadas das seguintes formas. Após coletar o sangue e homogeneizar o tubo de 5 a 8 vezes, pode-se manter o mesmo em temperatura de 17 a 25 graus Celsius por até 16 horas. Homogeneizar o tubo e transferir a amostra para os tubos do kit. Os tubos devem ser agitados verticalmente por 10 vezes e, a seguir, incubados a 37 graus Celsius de 16 a 24 horas. Também poderão ser mantidas sob refrigeração por 48 horas, obedecendo o seguinte fluxo:
Após a coleta e homogeneização, o tubo poderá ser mantido em temperatura entre 17 e 25 graus Celsius por no máximo 3 horas e acondicionado sobre refrigeração de 2 a 8 graus Celsius por até 48 horas. A amostra deverá ser estabilizada em temperatura entre 17 e 25 graus Celsius. Homogeneizar e transferir para os tubos do kit, agitar verticalmente por 10 vezes e incubar a 37 graus Celsius de 16 a 24 horas. Este é o fluxograma das etapas da técnica de ELISA durante a execução do teste QuantiFERON TB Gold Plus para detecção do interferon gama específico para Mycobacterium tuberculosis. Essa técnica pode ser realizada de uma forma manual, utilizando leitores de microplacas e, se disponível, lavadoras de microplacas, ou, dependendo da demanda, também pode ser automatizada. Em uma placa de ELISA, é possível realizar a análise de 22 amostras conforme instruções do fabricante. Para rotinas menores, poderá ser realizado um quantitativo menor de amostras, pois a placa é disposta em strips, tiras separadas. Porém, os controles deverão ser repetidos em cada corrida. Os resultados do ELISA são calculados no software de análise QuantiFERON TB Gold Plus. Antes de iniciar a interpretação de dados, deve-se levar em consideração os requisitos básicos do sistema para a instalação. Após a instalação, é permitido selecionar o idioma que você deseja utilizar para trabalhar. Selecione a data do ciclo, o número do lote do kit, o número do ciclo e o operador. Após, clique em Prosseguir. A próxima tela nos direciona para a aba Dados Brutos, onde ocorre o preenchimento dos dados brutos obtidos após a análise da placa de ELISA no leitor de microplacas. A entrada de dados pode ser realizada de forma automática ou manual. Para realizar a entrada de dados de forma automática, copie os dados brutos, que são os valores da densidade óptica gerados após a análise da placa de ELISA, e clique em Colar dados brutos. Na ausência de algum dado, a célula deverá ser preenchida com Sem amostra, S/A, para que a mesma não seja inserida na análise. Ao clicar no botão Formato Default, ele assumirá que as amostras foram distribuídas conforme a pré-definição do programa. As amostras seguem a ordem na vertical: New, TB1, TB2, Emit, e as posições A6, A7, B6, B7, C6, C7, D6 e D7 são utilizadas para as amostras padrão. Em seguida, clicar em Calcular para a obtenção dos resultados. Para criar uma planilha diferente do formato default, deve-se clicar em Formato manual. Abrirá uma barra de ferramentas para formatação manual, onde deverá ser selecionado o tipo de amostra, padrões ou amostras de paciente, e se a sequência dos tubos deverá aparecer no sentido vertical, horizontal ou aleatório. Cada uma das células deve ser nomeada conforme o modelo da placa de ELISA desenhada no laboratório. Após selecionar amostras de pacientes e a orientação das amostras, que as mesmas serão dispostas, deve-se clicar na primeira célula e as demais serão preenchidas conforme o escolhido. Se a orientação das amostras for selecionada aleatório, será necessário indicar célula por célula. As amostras podem ser identificadas por nome ou por outro formato utilizado pelo laboratório.
Para alterar o formato original, clique sobre a célula e aparecerá uma janela com uma caixa de texto ID do paciente, o qual pode ser digitado e em seguida confirmado clicando em OK. Clicar no botão inferior direito Calcular e os resultados serão apresentados. Curva padrão. O software realiza automaticamente a qualidade da curva padrão. A aba Resultados Padrão fornece as informações que estão diretamente relacionadas aos critérios de aceitação do teste ELISA. Média dos padrões replicados, porcentagem do coeficiente de variação dos padrões replicados e coeficiente de correlação de valores de densidade óptica e concentrações conhecidas de interferon gama. Os resultados mostram os critérios de aceitação ou não dos controles, que é visto pela qualidade da curva padrão, dando o teste como aprovado ou reprovado. Ainda são apresentados o gráfico da curva padrão, incluindo linha de regressão linear, interceptação e inclinação da regressão. Na aba Resultados do paciente, é possível identificar o resultado final. A presença do símbolo marcador de início de parágrafo indica que a concentração de interferon gama foi superior a 10 unidades internacionais por ml. A presença do asterisco indica que pode ter ocorrido algum erro durante o processo de digitação dos dados e sugere a conferência dos dados brutos. O intervalo superior do quantiferon TB Gold Plus no ELISA é de 10 unidades internacionais por ml. Conferir os dados brutos com os dados do relatório a fim de evitar erros de digitação na entrada manual. Para gerar o relatório do exame, clique na aba Imprimir. São oferecidos 3 formatos de relatório: todos os pacientes, relatório de grupo, todos os pacientes, relatório individual ou relatório de paciente individual. 3 possíveis resultados podem ser obtidos: positivo, que indica provável infecção por Mycobacterium tuberculosis; negativo, improvável infecção por Mycobacterium tuberculosis; e indeterminado, que a probabilidade de infecção por Mycobacterium tuberculosis não pode ser determinada. É importante ressaltar que os resultados do teste devem ser interpretados em conjunto com o histórico clínico e epidemiológico, e também o resultado de outras avaliações diagnósticas disponíveis. O GAL é um sistema informatizado desenvolvido para os laboratórios de saúde pública que realizam exames de notificação compulsória, de média e alta complexidade das amostras de origem animal, humana e ambiental. Para acessar o módulo Biologia Médica Humana, o usuário deve logar no sistema acessando na aplicação Laboratório, informando o nome do usuário e senha, nome do módulo Biologia Médica Humana e nome do laboratório. Os resultados deverão ser inseridos no GAL, pois o diagnóstico da tuberculose é de notificação compulsória, e o GAL já realiza a exportação dos dados para o Sistema Nacional de Agravo e Notificação, SINAM.